responsabilidade sempre muito grande a gente assumir esse papel de palestrante, né? E eu agradeço a confiança e conto com a generosidade de todos vocês em me compreender, em me questionar se eu disser alguma coisa que não esteja de acordo com uma doutrina. Eu escolhi para falar hoje sobre a educação espiritual para as virtudes, que é uma reflexão que Pestalozzi faz já na espiritualidade, ditado a médium Dora Encontre. Está no livrinho Meditações. Antes de começar o tema central da palestra, eu gostaria de dizer que, quando se fala de educação, nós temos sempre em mente a educação mais formal, não é? Essa educação que a gente acaba assimilando através da escola, das escolas, ou através das tradições, né? Porque as tradições também são um veículo de educação que são transmitidos de geração a geração, não é? Então, quando se pensa em educação, a gente normalmente pensa nesse tipo de educação. Mas, no começo do século XIX, de 1801 a 1900, né? Então, nós estamos bem longe já desse período que eu quero citar. Existiu um sujeito na Suíça que fundou uma escola, e essa escola não se baseava naquilo que era moda. O que era moda na Europa naquele tempo? Era ir para uma escola acreditando que o aluno era como se fosse uma tábua rasa, onde o professor ia imprimir o que ele sabia e os alunos iam assimilar. Esse era o conceito de escola até o começo do século XIX na Europa. E a Europa ditava a cultura, sempre foi assim. O berço da cultura estava lá. Então, esse pedagogo, esse estudioso, esse sujeito preocupado com a escola, criou, na Suíça, em Yverdon, criou uma escola completamente diferente dos moldes de então. Ele passou a aceitar as crianças como elas eram, como elas vinham. E a partir dali, ele procurava trabalhar no desenvolvimento da inteligência da criança. Então ele procurava saber, criança por criança, o que é que essa criança já era. Ou seja, contrariando a teoria que existia na Europa, achando que a criança não sabia nada, nós nascíamos sem saber absolutamente nada e aprendíamos tudo, como se fosse uma tábua rasa, né? Bem, essa escola foi criando renome e foi sendo conhecida em outros países. E chegou ao conhecimento de um juiz em Lyon que existia essa escola em Yverdon, na Suíça. E ele tinha um filho que não queria saber de estudar direito, não queria ser advogado, nem engenheiro, que era o que se fazia na família. Vocês sabem que as famílias europeias têm muito disso, né? Se alguém nasce numa família de sapateiro, ele vai ser sapateiro o resto da vida, o filho dele vai ser, o neto dele vai ser. As profissões também são transmitidas familiarmente. Mas esse juiz, vendo que o seu filho, criança ainda, com 10, 11 anos, não tinha nenhum interesse pelo direito, não tinha interesse nenhum pela engenharia, ele falou, quem sabe ele tem interesse pelas humanas. E levou esse menino para essa escola. Esse menino chamava Hippolyte Leon.
que vocês conhecem todos como Allan Kardec. E o pai dele, um juiz famoso em Lyon, vai lá para a Suíça com esse menino e o entrega para Pestalozzi, para esse professor que estava com essa escola modelo, reformulando todos os ensinos de escola na Europa e colocando em polêmica a teoria da tábula rasa, dizendo que não, as crianças não nascem sem saber alguma coisa, elas sabem muita coisa, só que elas sabem coisas diferentes entre si. E era preciso, na escola de Pestalozzi, que fossem respeitadas essas diferenças individuais. Isso mais tarde nós vamos entender dentro da nossa doutrina, que essas diferenças são justamente a bagagem que cada um de nós traz ao reencarnar. Nós trazemos dentro de nós alguma coisa já pré-concebida, pré-adquirida, e essa coisa pré-adquirida, ela vem talhada dentro de nós, no nosso DNA. Há poucas semanas andou rodando pela internet um vídeo de uma moça muito bonita, que eu tive até receio quando eu abri o vídeo, eu falei, moça bonita, loira, o que será que vai falar, né? Sem nenhum preconceito contra as loiras e bonitas. Mas eu fiquei preocupada, e a moça falou sobre DNA com uma propriedade tão grande que me convenceu. E ela estava explicando o seguinte, que dentro de nós, antes de eu falar o que essa moça disse, eu quero dizer para vocês o seguinte: DNA é um ácido que nós temos dentro do organismo. Ele foi descoberto há muito pouco tempo. Ele foi registrado numa revista de ciências chamada Nature, em 1953. Olha que recente que é. Nós estamos a 2000 anos de Cristo, e Cristo já falava que nós tínhamos uma luz dentro de nós. Vós sois a luz do mundo, Jesus dizia. E aí essa moça no vídeo, depois se alguém não tem ou não viu, eu posso passar, me fala, me dá o contato e eu passo. Mas essa moça estava explicando que o nosso DNA, ele é elástico. E se ele for estendido, ele pode dar a volta no nosso planeta muitas vezes. Muitas vezes. E disse mais, que existe uma energia dentro do DNA que é um ponto de luz. Então vejam, quando Jesus falava há 2000 anos, vós sois a luz do mundo, ele sabia que nós tínhamos dentro de nós essa centelha. Nós, dentro da doutrina, falamos disso. Nós temos uma centelha que é a consciência de Deus. Essa consciência de Deus é luz. Olha que coisa poética, não é? E que coisa científica. Bem, voltando então ao problema que nós começamos. Tudo isso que eu falei até agora foi uma introdução. Eu prometo que até meia-noite eu acabo. Porque tem um monte de coisa interessante hoje, né? Bem, voltando a Pestalozzi. Pestalozzi pega esse menino, Hippolyte, com 10 anos, e percebe que esse menino tinha uma capacidade muito aguçada para pesquisa. E ali, Hippolyte fica até completar 18 anos. Ele fica mais ou menos 8 anos na Suíça, onde ele aprendeu a falar muitas línguas e onde ele se diplomou em muitas áreas. Hippolyte tinha diploma em ciências físicas, em química, em matemática, em letras. Ele falava 5 línguas com 18 anos.
E quando ele se diploma aos 18 anos, ele já tinha sido convidado por Pestalozzi para permanecer no instituto dando aula. E ele preferiu ir para a França, voltar para a França, ir para Paris, que era o centro principal da cultura do país, e fundar ali um instituto que fosse aos moldes do Instituto Pestalozzi. E consegue fazer isso. Anos depois que Kardec vai para lá, é que ele se casa com uma Amélie, que o acompanha depois a vida toda, ajudando nas pesquisas e ajudando a fazer toda a organização de todas as informações que Kardec vai recebendo. A essa altura, o Hippolyte já estava abandonado e já tinha surgido a figura de Kardec, de Allan Kardec, assumida por esse pedagogo, por esse novo pedagogo que veio aos poucos trazendo para nós, ao lume, a nossa doutrina espírita. Muito bem. Pestalozzi, nesse livro que eu citei para vocês, Meditações, ditado a Dorian Conte, tem um capítulo dedicado à educação, as vertentes da educação relacionadas com a vida. E eu quero pegar só as vertentes que ele fala sobre a vida espiritual. Não vou falar das outras, tem outras, mas a vida espiritual, ele diz o seguinte, ele começa o capítulo perguntando assim: vocês sabem qual é a meta do espírito? Qual é o objetivo principal de um espírito? O que o espírito deseja? Onde ele quer chegar? E a resposta é simples. O espírito busca a perfeição. Porque é de lá que nós viemos, da perfeição. Então, esse objetivo, perfeição, Pestalozzi começa a discutir sobre o ponto de vista da lógica, que é uma parte da filosofia, né? E que pergunta o seguinte: bom, se o objetivo do espírito é a perfeição, e tendo em vista que ninguém consegue, numa vida só, chegar à perfeição, então a conclusão é de que nós precisamos de muitas vidas. Olha que argumento mais lógico, mais simples, porque é mais lógico. Então, ele começa dizendo isso. Bem, essa bagagem que nós carregamos no DNA, essa bagagem que nós adquirimos, são virtudes que nós adquirimos, mas são virtudes espirituais, porque são essas que nós vamos carregar na bagagem, outras não. E ele enumera 7 virtudes, que eu vou enumerar para vocês. Vou falar rapidamente sobre cada uma, mas isso é um material que a gente pode desenvolver e trabalhar mais profundidade, cada um de nós. Então ele diz assim: a primeira virtude que ele escala é a humildade. E quando ele começa a falar da humildade, ele diz assim, que o espírito só se enriquece se ele conseguir promover para ele mesmo, sem esse egoísmo, sem o falso egoísmo, né? Ele tem que desenvolver primeiro para ele essas virtudes espirituais. Porque se ele não tiver essas virtudes, não tem como ele doar. A gente só dá o que tem. A gente não pode doar o que não tem. Então é por isso que ele começa com esse pensamento, que nós temos que trabalhar essas virtudes e adquiri-las, porque elas fazem parte da nossa bagagem de DNA e essa bagagem de
espiritual que nós vamos levar de volta para a pátria espiritual. E ele diz mais, que quanto mais nós intensificarmos a assimilação dessas virtudes, deixa eles brincar. Eles estão conversando. Estão contando as fofocas do dia. Quanto mais a gente assimilar essas virtudes espirituais, mais luz nós conseguimos. Então vejam que o tema de hoje está todo ligado à luz. E à luz interior. É aquela luz que nós conseguimos desenvolver dentro de nós. Bem, diz mais, hein, Pestalozzi? Ele fala assim, olha, não adianta saber, ter conhecimento. Isso não basta para que a pessoa tenha a sua iluminação interior. É preciso que ela seja humilde, e é a primeira virtude que ele cita. É preciso que ela seja humilde para ela poder passar para frente, sem vaidade, o que ela sabe. Isso me faz lembrar uma ex-professora de inglês que eu tive há muitos anos, na década de 60, quando eu fiz a faculdade de letras, que era considerada a pessoa mais competente dentro da área dela, que era a língua inglesa. Mas ela não sabia dar aula. Ela chegava na frente da gente, na classe, travava. Ela não conseguia falar. Ela só sabia escrever. Ela ia para o gabinete dela e escrevia, e aí a gente lia o que ela escrevia. Então vejam que às vezes a pessoa tem conhecimento, mas não consegue transmitir. A forma dessa pessoa transmitir foi esse outro veículo, que era a escrita, que ela conseguiu achar. Agora, quem não acha, fica com todo o conhecimento embutido. E aí nós sabemos, pelo Livro dos Espíritos, quando é perguntado ao Espírito de verdade, qual é a função de um eremita? Para que serve ser um eremita? E a resposta também é muito simples e clara: de nada. Porque o que ele faz? Ele não ajuda ninguém, ele não tem contato com ninguém e ele também não se muda. Então, para que serve um eremita? Nada. Para que serve nós nos isolarmos? Nada. Nós temos que ter convivência, nós temos que nos socializar, nós temos que nos encontrar em grupo, nós temos que nos desencontrar também para que possamos crescer. Nós temos que ter pensamentos diferentes para que um ajude o outro a refletir. Então vejam que também a escola, quando quis implementar as classes homogêneas, na época eu era professora, foi a década de 70, veio de cima a orientação, né, do Ministério da Educação: olha, a partir de agora nós vamos fazer classes A, classes B e classe C. Os classe A, todo mundo que é mais inteligente, que aprende mais rápido. A classe B, mais ou menos, e os coitadinhos tudo na C. E não deu certo, claro que não deu. Claro que não deu. Porque nem aqueles que sabiam tudo, eles só sabiam aquilo que rodava entre eles. E não mais do que isso. Não havia interação entre as pessoas. Então é preciso que haja interação para nós praticarmos a humildade, segundo Pestalozzi. Aí ele diz assim: o que é humildade para Pestalozzi? Primeiro, não atribuir-se mérito em excesso por algo que não passa de obrigação. Vou repetir. É não se arvorar com aquilo que fez, se aquilo era só obrigação. Se era obrigação, por que é que tem que se arvorar? Fez o que era devido.
B. Humildade é servir ao próximo em qualquer circunstância, sem nenhuma pretensão de reconhecimento. Tá. É fazer e esquecer. É dar roupa e depois de um mês não lembrar nem que tinha aquela roupa. Esquecer. É ajudar em alguma coisa e não ficar deixando o rabinho aparecer para falar, olha, eu fiz aquilo lá, eu ajudei, né? A gente não pode fazer assim. Terceira característica da humildade: doação pura e simples, vendo no outro um irmão, porque é filho do mesmo pai. Nós não podemos ver nada de diferente no outro. Se por acaso quisermos ver alguma coisa de diferente, que seja para mais do que nós somos. Quarto tipo: ter conhecimento de que servir a um irmão é servir a Deus. Quando a gente ajuda alguém, a gente não está ajudando só aquela pessoa. A gente está ajudando a gente e a gente está agradando a Deus. É uma forma de adoração. E quinto ponto que ele discute sobre o que seja humildade: ter consciência da imortalidade que nos norteia. Ou seja, se hoje nós não conseguimos fazer o que nós queríamos, vamos pedir que tenhamos uma nova oportunidade para fazer, porque temos a eternidade toda para fazer. Nós somos eternos. A segunda virtude que Pestalozzi levanta, e que vocês vão ver que no final essas virtudes todas nós encontramos dentro da doutrina, embutidas nas mensagens de Kardec, né? A segunda virtude espiritual que Pestalozzi levanta é a generosidade. Generosidade, olha que virtude linda, generosidade. E ele explica o que é generosidade. É distribuir amor e benevolência em abundância, sempre, muito. A gente não pode segurar para nós o sentimento que nós temos. Nós temos que doar esses sentimentos. B. Ter conhecimento de que a lei é clara. As palavras de Jesus em Lucas, capítulo 12, versículo 48, e em Mateus, capítulo 25, versículo 29, são diretas também, são bem claras. Diz assim, palavras de Jesus repetidas pelos evangelistas: pois a todo o que tem, mais será dado e terá em grande quantidade, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Sabe aquele ditado popular que diz assim: quem dá recebe em dobro? Aqui, Jesus já dizia isso. Aquele que tem, muito será dado. E aquele que não tem, até o que tem será tirado. Porque tem e não dá. A generosidade faz isso. Por fim, ele diz que aplicar a generosidade, é preciso aplicar a generosidade como prática diária em todas as ações, das mais simples às mais complexas. Em tudo a gente tem que ser generoso. Tem que ser generoso em todas as ações que a gente praticar durante todo o dia. A terceira, não estou vendo, ainda bem que eu não estou vendo o relógio. A terceira virtude espiritual que Pestalozzi elenca é a autodisciplina, que nós temos que batalhar tanto, né?
Porque todo dia, eu, Rosali, depois que eu falo, puxa vida, eu podia ter ficado quieta. Eu não consigo me disciplinar. Quando eu vejo, eu já falei. Né? Então, a autodisciplina é uma virtude que nós temos que conquistar. As virtudes não são dadas de graça para nós. Elas são conquistadas, elas são adquiridas com esforço, muito esforço. Mas existem níveis de autodisciplina. Eu tenho um nível de disciplina mental. Eu tenho que ficar policiando aquilo que eu estou pensando. Eu não quero pensar nisso. Então, como é que eu vou fazer para não pensar naquilo? Eu vou orar. Vigiai e orai. Vejam quanta coisa de pestalose a gente vai encontrando dentro do Evangelho, dentro do livro dos Espíritos, dentro da nossa doutrina. Existe também, como eu disse no meu exemplo, um nível de autodisciplina que é o nível de você segurar a palavra. Primeiro você pensou, agora falar já é um segundo ato. Quando eu falo é porque eu já pensei. Então eu já não policiei lá. E ainda não estou policiando na hora de falar. É uma falta total de autodisciplina. E o que é pior? A gente tem falta de autodisciplina nos atos. Nos atos. Muita coisa do que nós fazemos demonstrando que não está agradando fazer aquilo que eu não queria, que eu não gosto. Por que eu tenho que fazer isso? A gente ainda fala, reclama. Toda essa autodisciplina é uma coisa que nós precisamos fazer. Eu gosto sempre de citar minha mãe, que era muito sábia, apesar dela ter feito só até o 2º ano de grupo. Ela era uma leitora voraz, né? Eu ganhei muitos livros dela, da biblioteca espírita que ela tinha. Bom, ela tinha uma biblioteca espírita tão grande que nós dividimos em 5 filhas. Eu fiquei com 450 exemplares espíritas, não repetidos, né? Então minha mãe lia muito, era amiga do Carvar, né? Carvar visitava, eu era criança, não lembro dele, mas eu lembro da minha mãe falar dele. Eu lembro que ela recebia em casa, esse eu lembro dele, do seu Leonardo Severino, né? O pai da Marlene Nobre. Lembro do Freitas Nobre, do marido da Marlene. Lembro de várias pessoas assim, que frequentavam a minha casa, porque houve um tempo em que o trem parava em Pindorama, na minha cidade. Então eles iam até lá e, como não tinha hotel, ficavam na minha casa, né? Minha mãe hospedava, minha mãe e meu pai hospedavam. Então vejam que a gente tem que ter conhecimento, sim, mas a gente também tem que ter prática. Não é só a teoria que move o mundo, né? A 4ª virtude espiritual que Pestalozzi elenca é essa dói. Porque ele fala que não é possível viver sem perdoar. Não é possível viver sem perdoar. Perdoar, gente, significa doar ao máximo. Ao máximo. Por isso que existe permaganato, existe percalço, existe um monte de palavras que tem esse per na frente, esse prefixo aí na frente da palavra, e significa ao máximo. Então, perdoar significa doar ao máximo. Vejam que a palavra tem um significado muito sério. E aí, o que ele diz que perdoar exige para que o espírito seja um espírito de escola? Primeiro, que a gente tenha o coração aberto ao perdão. É preciso que a gente se abra, que a gente não se feche para perdoar. Segundo, que não se agrave o erro alheio com a nossa cólera. Olha que lindo.
É como se ele estivesse dizendo assim, olha, você está vendo errar? Não adianta gritar, não adianta brigar, não adianta se colocar em cólera, não adianta se encolerizar, não adianta você ficar bravo, não adianta você pôr de castigo. Não é assim que funciona a educação. Outra coisa que ele diz sobre o perdão, que nós não devemos censurar ninguém com dureza. Que a nossa censura deve ser uma censura amena, uma censura na hora própria, não necessariamente na hora do erro. Olha que interessante. Também para se perdoar, ele diz que é preciso que se esqueça quem é o ofensor e quem é o ofendido. E ele não está falando só da gente como ofensor ou como ofendido. Está falando como terceira pessoa também. Você está vendo uma briga, você não tem que tomar partido de ninguém. Você tem que esperar acalmar e conversar. Por fim, ele diz que temos que orar muito em benefício das pessoas que devem ser perdoadas, que não devemos jamais ser coniventes com o mal, ou seja, a gente não deve se sentir prazer em ver quando alguém está fazendo alguma coisa errada, a gente não deve se sentir prazer em ver que, tá vendo, eu tinha visto que aquele lá não estava fazendo aquilo lá, agora recebeu aquilo, bem feito. Não é isso que a gente tem que fazer. E por fim, a última receita que ele dá sobre perdoar: reconhecer na pessoa errada um irmão frágil e necessitado de ajuda. Assim nós devemos agir com quem erra aos nossos olhos. Depois, para finalizar o perdão, ele diz mais que é só o perdão que traz alívio e serenidade à nossa alma. Só o perdão. Bem, além dessas virtudes, Pestalozzi elenca a persistência como uma outra virtude espiritual. E aí eu pergunto a vocês, quando a gente pensa numa pessoa persistente, automaticamente a gente pensa numa pessoa teimosa, não é? Mas persistência não quer dizer teimosia. A persistência exige que a pessoa tenha um objetivo bom, seguro, sereno, sensato. E se ela então encontra dificuldades para levar aquele objetivo a efeito, ela continua a insistir, mas não a teimar, porque o teimoso é aquele que, independente de ter ou não razão, ele briga, mas o persistente não. O persistente sabe que o objetivo dele é claro e bom. Essa é a diferença do persistente com o teimoso. A sexta virtude, já estamos na penúltima, é a coragem. Coragem é uma virtude espiritual. Como assim? É uma virtude espiritual. Porque é preciso ter coragem para a gente assumir o erro e eliminar esse erro da nossa vida. Pestalozzi diz assim, que a coragem é um estado de ânimo da gente, faz parte da natureza da alma da gente, ter coragem. Ela só vem diante de dificuldade, ela só aparece, ela só transborda de nós mesmos quando nós nos sentimos diante de uma dificuldade, diante de uma aflição. Aí é que vem a coragem. Então Pestalozzi diz assim: nesse estado de graça, quando a pessoa se vê diante da dificuldade e ela então deixa aflorar a coragem dela, ele diz assim: o espírito, primeiro,
se entrega à proteção divina. Então, se estamos diante de algum problema, de alguma dificuldade, vamos deixar que a espiritualidade possa nos ajudar e nos ajudar no sentido de que nós tenhamos paciência, tenhamos serenidade para enfrentar o momento, para esperar que seja solucionado o problema. Precisa ter coragem. Não é fácil, mas precisa. Também é preciso confiar serenamente e sem reservas em Deus. Ele tem que confiar. Estou passando por essa dificuldade, não estou conseguindo aquilo que eu quero. É porque Deus está vendo que não é o melhor aquilo naquele momento para nós. Mas nós temos que confiar nele, serenamente, e esperar. Ter coragem é ser otimista, resignado, lutador e entusiástico. É não perder o foco, né? Também é prosseguir no seu intento com vigor inalterado. Ter coragem é aceitar as contrariedades e os desgostos da ocasião. Ter coragem é ter consciência de que tudo o que acontece é para o nosso melhor. E ter coragem é compreender que cada dificuldade enfrentada é um desafio à própria fé. Então, aquele que perde a fé, ele perde também a coragem de lutar. Veja que uma coisa está ligada à outra. Todas essas virtudes vão culminar na última, que Pestalozzi elenca, que é a caridade. E que nós sabemos que é a maior das virtudes, segundo o nosso Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa virtude, a caridade, ela engloba todas as outras anteriores que eu citei e que Pestalozzi elenca. Ela é maior, a caridade, ela é muito maior do que a esmola, do que a roupa que nós doamos, o dinheiro que a gente deixa na esquina, o prato de comida que a gente dá, que normalmente é sobra, né? Do que a gente tem em casa, né? A gente não dá do nosso prato, dá do que sobrou, né? Enfim, a caridade é o resumo de todas as virtudes espirituais, né? E ele diz o seguinte: o homem que é caridoso, ele é generoso, ele é humilde, ele é disciplinado, ele perdoa sempre, ele é persistente, ele é corajoso e ele é sempre grato por tudo aquilo que ele tem. Ou seja, a pessoa que é caridosa, ela tem tudo isso dentro dela naturalmente, porque já adquiriu as virtudes anteriores. Eu acho muito difícil, né? Muito difícil. Às vezes a gente consegue praticar alguma ação, ter algum pensamento ligado a alguma dessas virtudes, mas é bem difícil que nós encontremos uma pessoa que seja realmente o conjunto de todas essas virtudes espirituais. Se Pestalozzi, há 200 anos, estava ensinando Kardec, e Kardec depois ensina para nós, né? Traz para nós a codificação da doutrina, e se nós temos o Novo Testamento com palavras de Jesus, através de vários evangelistas, palavras que não se contradizem, nenhum evangelista contradiz o outro, nós temos dentro da nossa vida uma cartilha muito ampla de como ser melhor. E é nesse sentido que eu queria deixar hoje a minha mensagem.
que nós sejamos fortes, corajosos, humildes, generosos, persistentes no bem e, sobretudo, caridosos. Primeiro conosco, com os nossos erros, depois com o outro, que é nosso irmão. Porque ensinamentos a respeito disso não nos faltam. É a minha mensagem de hoje. Obrigada a todos. Que Deus sempre esteja em nós, brilhando e fazendo brilhar cada vez mais com os nossos esforços essa iluminação interior, essa